Abençoamos a vida da Liliane também, Senhor. Ela já está abençoada, mas declaramos ainda mais a unção do Senhor. Que o transbordar do Senhor esteja sobre a vida dela e ela seja boca de Deus para a nossa vida nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas, né, para esse Deus maravilhoso. Glorificar o Senhor com as nossas palmas. E aí eu estava pensando aqui, o pastor Ali sempre fala que nós somos, né, pregadores internacionais, mas todos nós somos internacionais, porque nós somos do céu. Né? Nós não somos aqui dessa terra, então todos nós somos internacionais. Amém? Podemos nos sentar, irmãos? Sabe, esse hino agora que nós estávamos aqui cantando, como ele diz, né, que nós, como o apóstolo Paulo diz, ele disse, eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. Né? Nós damos a nossa vida para o Senhor. E eu estava ali agradecendo a Jesus. E quantas vezes a gente esquece de agradecer que Jesus disse lá, há mais de 2000 anos atrás, o Filho de Deus, quando esteve nessa terra, que o seu evangelho, a salvação seguiria e alcançaria todo o mundo, todas as nações, até os confins da terra. E nós somos os confins da terra. Que esse evangelho que o Filho de Deus trouxe, alcançou os nossos corações. Né? E nós agora somos filhos, porque a Bíblia diz que todos aqueles que o receberam puderam ser chamados e somos chamados de filhos de Deus, aqueles a quem creem no seu nome. Através de Jesus Cristo, Filho de Deus, porque tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Jesus é a razão única da nossa existência, porque é através dele que nós fomos reconciliados com Deus Pai. Né? E hoje nós podemos adentrar na presença de Deus e conhecê-lo. Isso é, irmão, maravilhoso, isso é um privilégio. Nós somos ricos nesse mundo porque nós conhecemos aquele que é o autor da vida. Não há riqueza maior que essa. Não existe riqueza maior do que a presença de Deus. Do que estarmos aqui num domingo de manhã, juntos como irmãos e família da fé, glorificando ao nome do Senhor. Porque nós já temos tudo. Nós já temos Jesus. E hoje aqui pela manhã, eu vou trazer uma reflexão, a começar da minha vida, sobre que hoje em dia nós precisamos ter cuidado com os ensinos que estão chegando aos nossos ouvidos através da internet. A internet tem muita coisa boa, mas a internet também tem muita coisa ruim. E a sã doutrina, o ensinamento, ele está saindo muito desses ensinamentos. Porque o evangelho, ele não veio para afagar o nosso ego. Não, não veio, irmãos. O evangelho veio para nos confrontar. E Jesus, ele ensina isso. É confronto. Porque se eu sou amigo do mundo, eu não posso ser amigo de Deus. Então ele é confronto. E hoje nós estamos vivendo um tempo de tanto relativismo, que tudo é relativo. E aí, o que acontece? Pegam um versículo, às vezes só uma partezinha no versículo, e tornam isso, querem tornar, porque não tornam isso uma verdade. Mas nós temos a palavra de Deus. Nós fomos alcançados pelo evangelho. Então nós temos que entender o que Deus já nos previu aqui. Olha, ele já adiantou para nós o que seria o final dos tempos. Aí eles pegam um exemplo. Deus é amor. Aí pegam uma parte de um versículo. E aí eles dizem assim, você pode viver a sua vida do jeito que você quiser. Porque o que importa para Deus é o seu coração. Você pode fazer tudo o que você quiser, porque você tem liberdade em Cristo. E porque Deus é amor, tudo o que você fizer
Deus vai consertar seus erros e perdoar os seus pecados. Eu confesso, irmãos, que eu não sei de onde esse pessoal tira isso. Porque a Bíblia, ela é tão completa que, ao mesmo tempo que ela diz que o nosso Deus é amor, ela também fala da santidade. Ela vai falar da justiça de Deus. Ela fala da soberania de Deus. Porque o nosso Deus, ele é completo. Então, não se fala Deus é amor, mas não se fala que Deus é soberano. Se eu não sei que Deus é soberano, então eu não preciso obedecê-lo. Porque ele é só amor, então ele vai fazer aquilo que eu peço. E quando ele não me atende, eu vou me sentir no direito de cobrar aquilo que eu nunca tive direito. Porque Deus não nos deve nada. Aí tornam isso, pegam uma partezinha de um versículo só, e não ensinam que todos os atributos do nosso Deus, eles são harmônicos. Não existe um atributo maior que o outro. Por isso Deus é amor, mas Deus é justiça. E por isso a Bíblia também nos diz, e o Senhor fala que o povo dele está sendo totalmente destruído por falta do conhecimento. Mas aí também pega um pedacinho de um versículo e fala assim, não, nós não podemos ficar estudando a Bíblia, porque a Bíblia diz assim que a letra mata. Só que o apóstolo Paulo, quando ele está falando que a letra mata, ele está se referindo à lei mosaica. Porque a graça de Deus, ela é muito mais rígida do que a lei mosaica. Mas só dizem assim, Deus é amor, eu posso fazer tudo, no final todo mundo vai ser salvo. Então eu não preciso prestar atenção nas minhas escolhas. Porque se Deus é amor, como eles dizem, as minhas escolhas, os meus pecados não vão me trazer consequências. E é sobre isso que a gente vai refletir um pouquinho. Porque essas mesmas pessoas, elas vão usar o texto de Miqueias, e ele vai falar assim, Miqueias 7,19, Miqueias fala assim, o Senhor diz, todos os seus pecados, de novo, terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e lançarás, é só essa parte, tá? Essa segunda que se usa. Lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém. Amém. Glória a Deus. Mas muitas vezes nós não refletimos que esse versículo está falando sobre perdão de pecados para o dia do juízo. O pecado que nós cometemos e que Deus nos perdoa, ele é lançado no esquecimento. E no dia do juízo ele não vai ser mais imputado a nós. Mas esse versículo aqui, ele não nos dá a garantia de que as consequências desses pecados também vão ser jogadas no oceano. E a gente deixa isso. Muitas vezes a gente pega aquilo porque a gente acha que é importante, eu vou viver isso, mas não vê o que a Bíblia está dizendo. Veja, nós não vamos refletir sobre salvação, não é sobre salvação. Nós somos salvos e remidos através do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Nós vamos refletir um pouquinho sobre consequências de más escolhas. Porque muitas vezes a gente toma as nossas escolhas e a gente nem para pensar nas consequências. A minha mãe, criar 6 filhas não é fácil, né? Imagina, 7 mulheres numa casa. Então, a gente era meio arteira, assim, só um pouquinho, e quando ela ia pôr de castigo, a gente falava, mãe, perdoa, eu não vou fazer mais isso, né? Porque criança é desse jeito, a gente somos atrizes, assim, já nasce sendo atriz, né? Me perdoa, eu nunca mais vou fazer isso, não me castiga. E ela dizia assim, pensasse antes de fazer. E o que é isso? Pensarmos nas nossas escolhas antes da gente tomar decisões. Então, é sobre isso que a gente vai refletir
né? Eu peço a permissão dos irmãos para a gente refletir juntos. Esse ensino, eu falo para o Senhor, quando o Senhor me deu esse texto, eu falo sempre, Senhor, primeiro em mim. Primeiro em mim. Porque eu acredito que a gente não pode ensinar aquilo que a gente não vive. Aquilo que a gente não acredita. E eu acredito, sim, no perdão dos nossos pecados, mas nas consequências das nossas más escolhas também. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, em a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 7 e 6. Gálatas 6, 7 e 6. Olha só, está escrito assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Em outras versões, na Almeida Corrigida e Atualizada, ela vai estar dizendo assim, ó, não erreis. Não erreis. Não vos enganeis, é a mesma coisa. Então, se lá em Miqueias está dizendo que todos os nossos pecados são jogados no mar do esquecimento, e por que então a Bíblia está dizendo para que a gente não erre? Para que a gente não se engane. Entende como a falta do conhecimento da Bíblia nos faz assim, nos enganarmos? Quando a Bíblia está dizendo, não erreis. Então, o que aqui está querendo dizer? Nós precisamos ser mais asserteiros nas nossas escolhas. O domínio, o que é o domínio próprio, fruto do Espírito Santo? Que muitos de nós frequentamos igreja e não conhecemos. Aí nós já temos o primeiro engano. Achamos que a pessoa espiritual é aquela que pula, né? Que canta. Amém, irmãos, isso é bom, mas uma pessoa espiritual não é isso. Porque a santidade, ela não é externa, ela é interna. E se conhece um verdadeiro cristão pelo seu comportamento, pelo fruto do Espírito Santo. E um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Então, se eu vou fazer boas escolhas, é porque eu tenho um domínio próprio. Vem aqui, porque todos nós somos meio assim, tempestivos, né? A gente já vai, às vezes, na ira para tomar aquelas decisões, mas quando nós somos levados e guiados pelo Espírito Santo, nós vamos conseguir parar. E orar. E muitas vezes oramos errados, porque a gente pede o direcionamento de Deus, mas a gente esquece de falar, Senhor, acalma o meu coração nesse momento. Me faz enxergar lá na frente o que eu não estou conseguindo ver agora. Então, são formas de nos enganarmos. Tipo, eu vou tomar essa decisão e aí eu vou pedir perdão. Irmãos, eu já ouvi pessoas dizendo, não tem problema não, eu vou pecar, mas Deus vai me perdoar. Oh, meus amados, isso é zombar de Deus. Sabe por que esse texto diz isso? Porque Deus não é objeto de brincadeira para homem algum. Ai, por que isso, Liliane? Porque hoje se prega muito, se fala muito sobre salvação, se fala muito sobre você ter uma vida de Deus, mas que você pode viver como você quer, porque não vai haver nem recompensa e nem punição. Nós podemos viver a nossa vida como nós queremos, porque Deus é amor. E no final vai dar tudo certo. Isso é tratar as coisas do Senhor com leviandade. É não entender que Deus, Ele é Deus. O mesmo Deus que nós estamos cultuando aqui hoje, é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. É o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro. É o mesmo Deus
que criou todo o universo. E é o mesmo Deus que disse que Ele não dá a glória dele para ninguém. Então é por isso que de Deus, desse Deus, ninguém pode zombar. Quando se elimina essa questão do céu e do inferno, tira muito do homem a responsabilidade dele, a responsabilidade moral diante de Deus. O que é isso? Se eu não vou ser punida, eu posso viver como eu quero. Não vai haver problema, porque Deus é amor. E Ele vai me perdoar e vai consertar os meus erros. Então eu não preciso ter um comportamento cristão. Então se prega o quê? Você pode viver uma vida cristã, falando que você é do Senhor. Muitas vezes nós levantamos as mãos, levanta a mão e você vem na frente, você aceita Jesus, e é um ato correto, mas ele não é um ato único. Porque não existe fé, e não existe um cristianismo sem arrependimento e sem transformação de caráter. Porque quando você prega uma fé que é de boca, porque, meus amados, nós não podemos nos enganar. A Bíblia fala que os falsos mestres, eles têm uma fala maravilhosa, encantadora. E que quando você ouve eles falarem, você acha que aquilo é correto. Sabe por quê? Porque você não estudou, ó. E eu falo isso para vocês, falar bem é só fazer um bom curso de oratória. Por isso eu sempre falo, estejam com a Bíblia aberta. Nós estamos aqui fazendo essa reflexão, mas estejam aí, ó, com a Bíblia aberta, conferindo se o que eu estou falando aqui condiz com a palavra de Deus. Isso é a maturidade cristã. Então, quando você se esvazia disso, você começa a usar Deus como um talismã. Olha isso. Hoje nós temos muitas vertentes, igrejas, que elas pregam Deus como talismã. Essas igrejas utilitárias. Você vem para a igreja porque Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar um marido, Deus vai te dar um emprego. Mas está pregando uma fé sem transformação, sem compromisso com Deus? Em toda a Bíblia, o Senhor nos ensina que fé e obediência, elas andam juntas. Porque o Senhor também nos disse que Ele não quer sacrifícios. Ele quer obediência. Mas Ele está se criando um Deus que Ele é utilitário. Ele serve para aquilo que eu quero. E quando a gente faz de Deus um talismã, e muitos de nós dentro da igreja fazemos isso, de uma forma inconsciente, nós estamos dizendo assim para essas pessoas, ele se usa também muito assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Aí eu posso invocar o nome do Senhor, mas eu não preciso obedecê-lo. Eu posso invocar o nome do Senhor, mas eu não preciso ter compromisso com a obra de Deus. E aí não se esquece que lá em Isaías o Senhor disse, esse povo todo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Fazem aquelas cerimônias lindas, achando que através de rituais, de você vir todo domingo na igreja, você tomar ceia, você batizar, você dar oferta, vai de alguma forma pagar ali com Deus os seus pecados. Só que isso é uma forma grotesca de querer manipular Deus. Olha o que tantos fazem e não percebem. Quantos de nós não pecamos a semana inteirinha quando a gente vem para a igreja no final de semana e nós achamos que foi tudo limpo para trás?
Nós estamos manipulando, achando que nós manipulamos o autor da vida. Só que Deus, lá no Salmo 51, ele diz o quê? Ele quer a intimidade do coração. Cada um que está aqui, Deus sabe exatamente o que você está pensando agora e como está no seu coração. Então, tantas vezes a gente, né, põe uma capa e a gente acha, estamos enganando todos os irmãos, até Deus, mas não estamos. Porque aquilo que nós fazemos no oculto, Deus sabe que nós fizemos. Então, vai existir as consequências dos pecados. Consequência das nossas escolhas. Nem sempre os erros que nós cometemos, as escolhas, rapidamente a gente consegue resolver. Existem consequências e consequências. Algumas vão durar um tempo, mas algumas das consequências vão durar a vida inteira. É a nossa semeadura. Mas aí eu digo para vocês, a gente não precisa se entristecer por isso. Nós vamos colher tudo aquilo que a gente plantou e vamos começar a semear boas sementes. Porque aquele que começou a boa obra em nós, ele vai terminar. Porque o pecado que nós cometemos, o pecado, ele foi jogado lá no oceano. No dia do juízo, ele não tem mais poder sobre nós. E Deus nos ensina isso, amados. Lá na carta de Pedro, Pedro vai dizer assim, eu não consigo entender por que vocês ficam tão abismados com as tribulações, com as coisas que a gente passa, com a perseguição, se Jesus disse que nós íamos passar tudo isso. Quantas tribulações, nossa, não são por conta de escolhas erradas que nós fizemos lá no nosso passado. Aí, quando vem as consequências, a gente fala, eu sou vítima, né? Porque Deus está deixando que eu faça isso. Mas a escolha foi nossa. Veja bem, nós somos livres para ter as nossas escolhas. Todo mundo aqui é livre para ter suas escolhas. E muitas vezes nós somos altivos, né, em falar, eu vou por esse caminho porque eu quero. Eu faço essa escolha porque eu quero. Mas então a gente também tem que ser forte na hora de nos depararmos, nos encontrarmos com as consequências dessa escolha que nós fizemos. E por quê? Porque escolher é uma opção nossa. Mas a consequência a gente não escolhe. Ela vem atrelada ao erro que nós cometemos. E a gente pode viver, meus amados, as consequências do pecado de uma forma social. Olha só. Mentira, calúnia, ira, não interrompem amizades? Quantas vezes nós, porque não temos o domínio próprio, e a gente não consegue manter a nossa linguinha dentro da boca, a gente fala o que não deve e magoa uma pessoa. Mas a gente não quer ir lá se desculpar e nem pedir perdão, porque a gente acha que a gente não errou. Normalmente a gente fala, eu estou com a razão. Mas nós esquecemos que Jesus disse que é para a gente perdoar. 7 vezes 7 ao dia. Não tem uma cláusula se você tiver razão. É para perdoar. Mas nós não, por conta do nosso orgulho, a gente não conserta essa consequência. E quantas amizades de muito tempo são quebradas. E aí vem outras amizades que são amigos e daqui a pouco você está afastado de todo mundo por conta de mentira, de fofoca, de mexerico. Porque a gente também atenta muito no que falam sobre pecados. Muito se fala sobre pecados de matar, né, roubar. Ou muitas vezes, quantas vezes falam e se levantam contra os homossexuais, como se só eles fossem errados. Mas esquece que lá na lista do Apocalipse também está que todos os que mentem e praticam a mentira estão fora do reino de Deus. E olha a gente falando dos outros, né? A gente fofocando, se levantando sem ver o que nós fazemos. Porque Jesus também disse que aquele que mente, ele é filho do diabo. Mas a gente mente.
Mas por fora a gente tem uma capa de santidade, né? Uma coisa que a pessoa olha que, nossa, lá vai uma mulher de Deus. E só Deus sabe quem você é. Aí você pode falar assim, nossa, mas irmã Liliane, vamos dar mais um exemplo dessas consequências. Consequências emocionais, por exemplo. Quantos pecados nós cometemos e a gente depois se envergonha do que a gente fez? Muitas vezes a gente fica envergonhado porque pegaram a gente fazendo coisa errada. Cuidado com isso. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra. Arrependimento, eu estou andando aqui, sei que errei, vou voltar para um caminho certo. Mas o remorso é, me pegaram. Ixi, agora eu estou envergonhado. Então o pecado traz culpa. Quantas coisas nós fizemos na nossa vida, irmãos, que a gente se sente culpado até hoje. Porque ainda não houve um arrependimento genuíno. Porque quando você se arrepende de forma genuína, você sabe que Deus já te perdoou. Esse pecado, você não vai dar conta dele no dia do juízo. Mas vai haver essa consequência do ato que você fez. Por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra. Vamos falar o alcoolismo. A pessoa bebeu muitos anos. E ela teve um encontro com Deus, ela se arrependeu e ele teve a libertação. Só que a consequência desse pecado alterou o corpo dele. Então, muitas vezes, ele vai ter uma cirrose. Ele vai ter um outro tipo de doença. Por quê? Porque o corpo dele foi prejudicado pelo pecado. E aí vai vir a consequência. Vamos ver um outro exemplo? Adultério. O indivíduo comete o adultério. Ele se arrepende. Deus perdoa ou não perdoa? Perdoa. Perdoa. Arrependimento sincero. Lembra que Deus conhece nosso coração. Ele arrependeu, Deus perdoou. Porém, vem a consequência. O lar é desfeito. Problemas emocionais dos filhos, pequenos ou grandes, irmãos, sempre tem. Problemas financeiros. Problemas de quebra de amizade, porque geralmente os amigos, cada um toma um partido. Você entendeu a consequência? Você vai ter que viver essa consequência. Não tem jeito. Mas Deus perdoou. Mas sabe, essa consequência nós vamos viver, e até sabe por quê? Porque Deus nos ama. Porque nós aprendemos através das consequências dos nossos erros. E Ele nos traz para o prumo. Mas vamos ver como é que Deus trata esses pecados, essas consequências. Porque nós começamos falando o quê? Que muito se fala que Deus é amor e Deus tem a obrigação de nos trazer de volta para o conserto. E consertar muitas vezes os nossos erros, que é isso que a gente quer. A escolha foi nossa, o erro foi nosso, mas Deus é que tem que resolver. Vamos ver como é que Deus trata isso? Nós vamos trazer aqui duas pessoas, dois personagens, dois homens de Deus, bem conhecidos, para a gente poder tirar algum, sabe, dessas mensagens, um conhecimento e um ensino para nós. Por favor, coloca para mim 2 Samuel, no capítulo 12. Irmãos, Naum, profeta Naum, tá, gente? Tem Naum na Bíblia. Qualquer dia desse a gente vai fazer aqui uma brincadeira que quem abrir assim em Joel, em Naum, bem rápido, vai ganhar um chocolate. Porque tem gente que fala, não tem Naum na Bíblia. Tem sim. Ele foi um grande profeta. Naum, ele diz assim, o Senhor é tardio em irar-se. Não é lindo? Que todo mundo que já ouviu falar dessa primeira parte do versículo, não é? O Senhor é tardio em irar-se. Mas a segunda parte, ele vai dizer assim, mais grande em poder e jamais inocenta o culpado. Vamos colocar, por favor, 2 Samuel 12, 7 e 8.
Vamos aqui. Você é esse homem. Natã disse a Davi, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. 8. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você o povo de Israel e Judá. Se tudo isso, Davi, não fosse suficiente para você, eu teria lhe dado muito mais. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Davi. Nós vamos continuar no capítulo 12. O que aconteceu com Davi? Davi foi ungido rei de Israel. E o Senhor deu para Davi tudo o que Davi queria. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi conhecia a Deus. Mas aí um dia, Davi não foi para a guerra, cabeça vazia, andando. Ele viu uma mulher tomando banho. O nome dessa mulher era Betseba. E aí ele olhou, ele tinha todas as mulheres como Deus tinha dito. Deus deu tudo para ele. Se ele quisesse, o Senhor teria dado mais, mas ele quis aquela. Olha a escolha de Davi. Davi conhecia Deus. E aí, quem é aquela fulana? Quem é a mulher? É a esposa de Urias. Aí começa a se agravar a coisa. Urias era um valente de Davi. Urias era leal a Davi. Davi conhecia aquele homem. Mas ele sabe o que ele faz? Manda buscar a mulher. Porque eu quero aquela. Eu não quero as outras 1.000, 2.000, quantas ele tivesse. Eu quero aquela. Manda buscar. E aí o que? Ele coabita com Betseba. Olha como o pecado é nocivo. Ela engravida. E aí Davi fala, o que eu posso fazer agora? Vou chamar Urias da guerra para que ele fique com a mulher dele. Só que Urias era um homem leal aos seus guerreiros. E ele fala, não é certo eu ficar com você, minha esposa, sendo que os meus guerreiros estão lá no combate. Urias não fica com Betseba. Estão vendo o pecado cada vez piorando? É igual aquilo, uma mentira leva a outra. Davi faz o quê? Ele mata Urias. Ele fala, chama lá os seus generais e fala assim, olha, manda a tropa todinha para os moabitas. E recuem e deixem Urias lá. E ele manda matar esse homem que era um valente dele. Leal a ele. Tudo porque lá atrás ele teve uma escolha. Ele escolheu pecar. Ele escolheu adulterar. Davi não tinha ainda a carta aos Gálatas, mas ele sabia que o adultério era crime. Vamos ver agora, por favor, o versículo 13 e 14. 13 e 14. Então, Natã foi e falou com ele. Por quê? Porque Deus sabia o que Davi tinha feito. Davi matou Urias, casa com Betseba e está tudo bem. Não é assim que às vezes a gente faz assim os nossos pecados. E aí a gente fala, ninguém sabe, está tudo bem, mas não estava. Deus sabia o que Davi tinha feito. E levanta um profeta, Natã. Ande com pessoas que são de Deus. Ande com pessoas que vão lhe chamar a atenção para que você corrija os seus erros diante de Deus. E aí Natã fala para ele. Davi fala com Natã e diz, pequei contra o Senhor. Aí Davi, naquele momento, ele caiu em si. Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, porque era lei. Matou com a espada, morre. Mas o Senhor disse, você não vai morrer, Davi. Não vai, Deus te perdoou. Porém, vamos para o 14. Entretanto, uma vez que esse ato insultou, em algumas versões vai estar envergonhou o Senhor,
o seu filho que acaba de nascer morrerá. Vamos mais um pouquinho para o 10 e para o 12. E por isso, pela espada que ele matou Urias, essa espada nunca se afastará da sua casa, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Próximo. Assim diz o Senhor, da sua própria casa trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante de seus próprios olhos e as darei a alguém próximo de você, que se deitará com elas em plena luz do dia. Próximo. Você fez isso às escondidas. Ó, o Senhor falando com Davi. Você fez isso escondida. Mas eu o farei diante de todo o Israel em plena luz do dia. Vamos entender aqui. Deus perdoou Davi ou não perdoou? Perdoou. O Senhor disse, você não vai morrer. Porém, porque você envergonhou o meu nome. Porque o Israel inteiro sabia que Davi era servo de Deus. Assim como nós aqui, que andamos na rua e falamos que somos crentes, e as pessoas falam, ali é um servo de Deus. Mas aí a gente anda com uma roupa inapropriada. Andamos com uma roupa para chamar a atenção de homens. Nós somos casados e nos portamos junto do cônjuge de um jeito, longe dele de outro. Nós caluniamos nossos irmãos, nós nos levantamos contra os pastores, nós envergonhamos o nome do Senhor, assim como Davi fez. Será que nós não estamos fazendo isso? E aí o Senhor fala para Davi, como você envergonhou o meu nome, Davi? Por todo Israel, a espada não sai mais da tua casa. Irmãos, como foi a vida de Davi? Os filhos dele, o filho dele, Absalão, tomou todas as mulheres que eram de Davi. Um filho violentou a irmã. A casa de Davi foi totalmente desfeita, destruída por conta da consequência do pecado de Davi. Mas Deus restaura. Davi, ele assumiu toda aquela consequência. Mas Deus deu o quê? Salomão para ele. E a dinastia de Davi seguiu. Mas Davi pagou as consequências de seus atos. Porque de Deus ninguém zomba. Vamos para um segundo? Moisés. Repara aqui que eu estou trazendo dois homens que todos nós conhecemos a vida deles e a intimidade que eles tinham com o Senhor. Um dos versículos mais lindos para mim na Bíblia, assim, que eu gosto, está lá em Deuteronômio 34, que ele diz assim, depois do profeta Moisés, nenhum profeta se levantou em Israel que Deus dialogasse, que Deus falasse face a face com eles. Irmãos, Deus falava, dialogava com Moisés. Deus queria matar o povo todinho no deserto, Moisés intercedia pelo povo, Deus atendia Moisés. Olha a intimidade desse homem. Só que nem sempre foi assim. Vamos ver aqui, por favor, Números 28. Vamos ver qual foi o erro de Moisés? Pegue a vara e com Arão, o seu irmão, reúna a comunidade diante desta, fale aquela rocha, à vista deles, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos e beberão. 9. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, conforme este lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse, escutem, rebeldes,
será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu, feriu a rocha 2 vezes com a vara. Jorrou a água e a comunidade e os rebanhos beberam. Olha só, Moisés bateu na rocha 2 vezes. Imagina aqueles que batem na mulher. Imagina aqueles que batem e espancam seus filhos. Imagina aqueles que desrespeitam e batem em pessoas idosas, em seus pais. Moisés bateu na rocha. O que aconteceu nesse contexto? O povo de Israel não era fácil. Eles murmuravam e reclamavam, murmuravam e reclamavam. Moisés podia estar irado? Podia. Irmãos, a gente pode ter a ira. A Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Moisés podia ter irado. Você pode se irar. Mas o que nós não temos permissão é de, durante a nossa ira, a gente desobedecer uma ordem direta de Deus. E envergonhar o nome dele diante das pessoas. Porque nós estamos irados. E aí vem o primeiro ensinamento. Muitas vezes a gente fala, eu falei tanta coisa, mas é porque eu estava nervoso. Olha o ensinamento aqui. Nós não temos o direito de desobedecer a Deus, seja em que área for, porque nós estamos nervosos. Porque isso está mostrando que você não tem domínio do Espírito Santo. Ainda não foi totalmente transformado. Então Moisés, ele chama o povo de rebelde, bate, Deus mandou ele falar. E não vem a água. Olha como é lindo o nosso Deus. Teve a água veio. Eles o quê? Deram de beber as crianças, a todo o povo, ao gado, tudo ali certinho. Mas não estava. Deus chama Moisés. E aí, muitas vezes, a pessoa fala, nossa, será que não foi um erro porque ele bateu? Mas teve algumas coisas nessa ação de Moisés que nós precisamos entender. Bom, primeiro, ele desobedeceu diretamente a Deus. Deus mandou ele falar. E ele bateu. Segundo, foi a falta de Deus, a falta de fé dele em Deus. Tanto que o Senhor fala, por que não crestes em mim? Quando Deus manda a gente fazer uma coisa, é para a gente fazer aquilo que Ele mandou. Não aquilo que a gente acha que entendeu e quer, sabe, dar um upzinho, colocar alguma coisa tipo ajudando Deus na ação. Não precisa. É só a gente fazer o que Ele mandou. Falta de reverência. Com a ira de Moisés, olha quanta coisa numa ação. Com a ira dele, que ele levou ao povo, ele não glorificou o nome de Deus. Quantas coisas nós fazemos em que o nome de Deus não está sendo glorificado através das nossas atitudes e ações? O Senhor falou para Moisés, reúne Arão, vai lá, fala ao povo que a água virá e todo mundo vai beber dessa água. Mas Moisés fez diferente, ele estava irado naquele momento. Então o povo achou que quem estava fazendo era Moisés. Né? Quando ele diz assim, será que eu vou ter que ficar dando água para vocês? Porque na hora da raiva, nós falamos o que nós não devemos. Amados, a raiva, ela é péssima conselheira. Quando você estiver nervoso, não fala. Isso é fácil? Não. É só através do Espírito Santo. Sabe como eu aprendi a fazer isso na minha vida? Eu falo, Espírito Santo, cala a minha boca. Porque na hora da raiva a gente fala o que não deve. E aí, muitas vezes, a consequência daquela nossa fala, não tem como a gente voltar atrás. Foi isso. Mas o último aqui, aquela rocha, dá para colocar, por favor, 1 Coríntios 10, 4. Eu já estou terminando, irmãos. 1 Coríntios 10, 4.
aquela rocha, ela tinha um simbolismo profético que foi violado. Aqui está dizendo assim, ó, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Volta um pouquinho para mim, por favor, no 2. Isso. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. O próximo. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Qual foi o alimento? Maná. Próximo. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era... Quem era aquela rocha? Quem estava simbolizando aquela rocha que ia dar a água da vida? Cristo. Uma ação pequena, né? Quantas vezes já você fala, nossa, Liliana, mas é um absurdo, eu acho que isso nem foi erro. Mas olha quantas coisas a Bíblia nos ensina que Moisés errou ali. E nos ensina, e nós precisamos aprender. Sabe o quê? Que quando nós pecamos, as consequências, não importa se é Abraão, Moisés, Davi, Pedro, Paulo, Tiago, eu ou você, pecou, vai ter consequência. E Deus nos mostra que as consequências nós vamos precisar viver para corrigir. Porque Deus nos ama e Ele corrige aqueles a quem Ele ama. Meus amados, quando nós estamos sendo corrigidos por Deus, é porque Ele nos ama. Deus não corrige aqueles que não são seus filhos. Corrige só os que são. Um pai e uma mãe, a gente corrige os nossos filhos. Mas a gente não vai corrigir o filho dos outros. Então, nós temos que entender que o nosso Deus nos ama tanto, que Ele nos corrige para que a gente volte para os caminhos corretos. Mas viu como as consequências, elas vão seguir? E que nós precisamos entender que isso também é um tratamento na nossa vida. E que nós precisamos analisar na Bíblia um capítulo todo, um contexto todo, para entender o que o Senhor está falando conosco. Por quê? Para nós não sermos enganados. Para que esse versículo de Gálatas, quando diz, não erreis, de Deus não se zomba. Deus não é brinquedo. Deus não é um assunto de zombaria. Mas quando nós estamos usando Deus como um talismã, para trazer segurança, né? Não tem aquele negócio que é chave, rosa, né? Água, essa coisa toda. Ali Deus vai trazer aquilo para mim. Eu estou zombando de Deus. Porque eu esqueci que esse Deus soberano, Ele é soberano, inclusive, no que Ele quer para a minha vida. E que não é um talismã. Nunca foi um objeto. Sempre foi Cristo. Aí a gente não se deixa enganar. Então, encerrando aqui, talvez boa parte de nós estamos vivendo hoje consequências de escolhas erradas que nós fizemos. Todos nós erramos, irmãos. Deixa eu dizer, não tem ninguém melhor que o outro. Ninguém mais espiritual que o outro. Todos nós erramos e fazemos escolhas erradas. E muitas vezes essas consequências estão tão pouco pesadas para nós, porque a gente não conseguiu entender o que é conserto de Deus nas nossas vidas. Esse ensino, essa reflexão hoje, é para nos mostrar assim, o que eu estou semeando. Porque tudo isso é semeadura. Amados, o homem, ele está semeando o tempo inteiro, até a eternidade. Nós semeamos todos os dias e todas as horas. Então, a questão aqui é, eu vou semear o bem ou eu vou semear o mal? Eu vou fazer uma escolha como Davi fez, conhecendo a Deus, não querer nem saber das consequências daquilo, ou eu vou, como dizia minha mãe, Dona Dora, pensar antes de fazer?
Como vão ser as minhas escolhas como uma pessoa cristã que se diz servo de Deus? Deus está sendo glorificado através da minha vida? Ou as minhas atitudes e o que eu falo estão envergonhando o nome do meu Deus? Essa é uma reflexão para nós. Para essa semana, assim, quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Nós não estamos pensando nisso, fazemos escolhas erradas e culpamos a Deus pela escolha errada que nós fizemos. Porque nós não entendemos que essa escolha foi nossa. Agora, a consequência, a gente não vai poder escolher qual é. E é a coisa mais importante, irmãos, é que a gente sabe que é melhor a gente ter esse conserto diário aqui nessa terra, colher as nossas consequências, aprendermos com os nossos erros, para no dia da glória, no dia do juízo, a gente está sendo ali remido pelo sangue de Jesus. Então, que essa palavra, que essa pequena reflexão que nós estivemos, inclusive dos nossos irmãos Moisés e Davi, venha nos ensinar que não é porque eu sou um servo de Deus que eu estou imune a pagar pelas consequências dos atos que eu cometi. E é por isso que a gente deve, sempre que possível, consertar os nossos erros. Não deixe para amanhã um perdão que você deve dar. Não deixe para amanhã para se reconciliar com alguém que você brigou. Porque essas coisas vão nos trazer, sabe o quê? Paz no coração. As consequências que nós colhemos e corrigimos, ela traz paz no nosso coração. Vamos ficar de pé? Queria que você botasse a mão no seu coração. Senhor meu Deus, Pai amado, glorificado seja teu nome, Jesus. Entronizado, Senhor, seja o Senhor nos nossos corações. Tu és a nossa razão de viver, Cristo. Pai, nos ensina através, Senhor, da tua palavra, para que nós possamos, Senhor, ser prudentes nas nossas escolhas. Para que nós possamos, Senhor, espiritualmente ter uma visão, Senhor, de que as nossas escolhas refletem o que somos para o mundo lá fora, Pai. Para que, através da nossa vida, o Teu nome seja glorificado. Pai, assim como o salmista diz, Senhor, traga, Senhor, as coisas que não Te agradam, meu Pai. Traga ao nosso coração que nós estamos fazendo, que estamos envergonhando o Teu nome, meu Pai. Para que nós, como Teus servos, possamos corrigir as nossas vidas. Para que, como Teus servos, Senhor, nós possamos aprender a ouvir o Espírito Santo corrigindo as nossas ações. E que em nossos corações a gente entenda que o Senhor está nos corrigindo por amor. Porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor nos criou para sermos santos diante de Ti. Vivermos, Senhor, uma vida conforme a Tua Escritura ordena. Pai, livra-nos, Senhor, dos olhos do mal. Livra-nos, Senhor amado, do enganador das nossas almas. E cria em nós, Senhor, o desejo de conhecer o Teu nome, de conhecer quem é o Senhor. Para que nós possamos viver e frutificar para Ti, Senhor. Para que no grande dia nós possamos chegar diante de Ti, Pai. E mostrar as nossas mãos e dizer, Senhor, está aqui os frutos, Senhor amado, que eu dei para Ti. Glorificado seja o Teu nome, Senhor, porque temos tempo ainda de consertarmos as nossas vidas diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus, glorificar ao Senhor e que o Senhor esteja com cada um de nós essa semana e trabalhe essa palavra no coração de cada um. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus.
Qual é a sua escolha? Depender de Deus, estar na direção dele, ou fazer aquilo que você acha que é certo? Eu estava ali até pensando, eu fico ali atrás anotando, e estava ali, né? Tem uma frase que diz assim: o plantio é uma escolha, mas a colheita é obrigatória. Você não tem como escolher o que você vai colher. O que você pode plantar, você pode escolher. Porque quando você vai plantar, se você plantar amor, você vai receber amor. Se você plantar carinho, você vai receber carinho. Agora, a colheita já não é nossa obrigação mais. Por isso que nós temos que ser sábios em estar firmado na palavra. Porque tem hora que você dá amor e recebe outras coisas. Mas quando eu estou firmado em Cristo, eu sei qual é a minha identidade. E aqui, eu só quero deixar para você, querido, nessa palavra que ela falou de Davi, escute. Davi em tudo consultava a Deus. Toda guerra que Davi ia, ele consultava a Deus. Por que ele não consultou a Deus? Uma coisa tão simples. Deus, o Senhor está comigo e com essa mulher? Será que eu posso chamar esta mulher? Quantas coisas você consulta, você faz tudo certo. E justamente o que você deveria consultar, você não consulta. Então que o Senhor venha nos trazer luz, direcionamento, porque a nossa vida não pode mais ser guiada por nós mesmos. Mais uma vez, nessa concordância do que a Liliane fez, coloca a mão no seu coração, ore, diga: Senhor, me ajude a controlar as minhas emoções, me ajude a sempre perguntar ao Senhor. Pai, eu não quero ser conduzida por mim mesmo, eu não quero ser um homem segundo o que eu acho, eu não quero ser um homem conduzido pelas minhas paixões, pelas minhas emoções, não. Senhor, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Só o Teu Espírito Santo pode me conduzir. Olha o que foi dito, Senhor, 2 carta aos Coríntios 10:4, que essa pedra que alimentava aquele povo, que saciava a sede, caminhava com eles, estava ao lado deles. Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor caminha comigo, mas por que que muitas vezes, em vez de ouvir o que o Senhor tem, eu quero ouvir mais as minhas emoções? Senhor, me ajuda a controlar as minhas emoções, o meu eu, os meus medos, os meus traumas. Me ajuda, Senhor, a ser guiado pelo Teu Espírito Santo, porque só o Teu Espírito Santo pode mudar a minha história. E eu declaro: eu escolho Deus, eu estou decidido pelas coisas do Senhor, eu estou decidido em deixar a cada dia o Espírito Santo falar mais comigo, e o nome do Senhor ser glorificado, em nome de Jesus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.